expediente de ordem do dia, onde eu peço que seja feita a leitura do projeto de lei 851 de 2013. Projeto de Lei 851/2013. Súmula. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a ceder imóvel urbano para a empresa Delcio Eifer, em regime de comodato e da outras providências. A Câmara Municipal de Três Barras do Paraná aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a ceder em regime de comodato para a empresa Delcio Eifer, inscrita no CNPJ, com sede na Rua Recife, número 435, na cidade de Três Barras do Paraná, o seguinte bem imóvel: lote número 10A1R, da Gleba 1, imóvel Andrada, município de Três Barras do Paraná. Artigo 2º. A empresa beneficiada com este comodato se compromete a cumprir e construir sobre o imóvel uma edificação e pôr em funcionamento a prestação de serviços de reforma e conserto de produtos utilizados pela bacia leiteira. Artigo 3º. A empresa beneficiada com este comodato compromete-se ainda a cumprir com as seguintes obrigações, sob pena de rescisão e devolução ao município do bem. A. Uso exclusivo para atividade de prestação de serviços. Zelar pela manutenção e conservação dos bens. Permitir ao comandante toda e qualquer vistoria. Manter em seu quadro de pessoal no mínimo 2 empregados. Artigo 4º. A entidade beneficiada com o incentivo deste comodato construirá às suas custas a obra sobre o referido imóvel, concluindo no presente contrato de comodato, e em caso de não cumprimento das obrigações assumidas e por consequência a sua rescisão, esta será incorporada ao patrimônio do município. Artigo 5º. No final da vigência deste contrato e comprovar o fiel cumprimento do mesmo, o imóvel será incorporado ao seu patrimônio. Artigo 6º. Fica vedada a comodatária, sem prévia expressa autorização formal de consentimento do comandante, transferir ou fazer uso dos bens ora cedidos que não atenda à finalidade desta lei. Artigo 7º. A renovação deste contrato poderá ocorrer, desde que com base em lei municipal, e a comodatária manifestar expressamente seu interesse no prazo prévio mínimo de 3 meses antes do término da vigência do comodato. Artigo 8º. O contrato de comodato, desde que atendida às exigências desta lei, será de 10 anos. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, em 8 de agosto de 2013. Gerson Francisco Busso, Prefeito Municipal. Coloco para discussão em primeira votação o projeto 851/2013. Quero comentar, senhor presidente, que na sessão anterior comentei sobre o seu projeto, inclusive fui eu que pedi a retirada desse projeto, por questões que nós tínhamos autorizado um terreno próximo para a instalação de uma torre de sinal de internet. Mas em relação aos comodatos, eu quero dizer que nós hoje, na realidade, falta
terreno, falta barracão para as empresas se instalar no nosso município. E eu tenho um conceito em relação ao prazo do comodato, né? Eu acho que os comodatos, os barracões cedidos para a empresa, um período talvez de 15 anos a 20 anos, no término disso, eu acho que essa propriedade, sendo que a empresa deu certo, gerou emprego, cumpriu as exigências da lei, teria que ser tombado após a renovação como propriedade do cidadão. Até porque, até então, veja bem que existem algumas exigências que o cidadão tem que cumprir. E seria em relação ao tempo em que o comodato vai. Então, esse comodato aqui, ele vai até 10 anos. Uma outra situação que nós questionamos aqui, acho que o companheiro Dirceu teve essa semana também trabalhando em cima disso, foi a questão de averbação de área nobre. Nós temos, senhores vereadores, área ali em cima, próxima, área nobre, terreno bom, nós podemos ceder a outras empresas e que estão averbadas. Quando foi criado aquele conjunto habitacional ali, então o que fizeram? Ao invés de averbar áreas lá fora, como talvez a sobra do terreno lá do aterro sanitário, o outro terreno fora, averbaram ali. Então, em comentário em relação aos trabalhos da semana que passou, para tirar as dúvidas desse projeto de lei, nós comentamos com o vereador Dirceu, inclusive de tentar desafetar essas áreas, porque essas áreas fiquem disponíveis para que outros empresários, outras pessoas que façam interesse de se instalar, né, e que venham se adequar em cima das exigências do comodato, que queiram gerar emprego ou até mesmo industrializar algum produto, prestar algum serviço necessário para a comunidade, esteja a área disponível, que é uma deficiência do nosso município. Provavelmente, dentro de pouco tempo, nós vamos ter que estar adquirindo terreno para a instalação da área industrial, como foi o caso daquela encerraria lá no Trevo, né? Então, vejam bem, há uma preocupação, porque está faltando terreno, tanto para a área industrial, quanto para a área urbana, para casas populares. Nós temos um conjunto aqui próximo que está saindo, e mais um que deve sair ali, e nós não temos mais área. Nós temos um sinal positivo do governo e não temos área disponível. Então há uma situação de se discutir com o senhor prefeito municipal. E eu quero agradecer a compreensão do plenário em relação ao prazo, concedido uma semana para que a gente pudesse tirar as dúvidas em relação a esse terreno. Um terreno que vai medir 30 por 30 e que vai atender o Delcio Eiffert, né? Se não me falha a memória aqui. Senhor presidente, não está presente, esteve aqui durante a tarde. Seria bom que a pessoa beneficiada estivesse aqui, mas deve ter os seus compromissos onde está. Então, o que acontece? A Câmara está preocupada em relação à área industrial e está preocupada em relação à área da Prefeitura para que haja espaço para se fazer outros os novos projetos, para que as coisas nesse sentido, nesse segmento não parem. Então, eu quero agradecer aos companheiros pela compreensão e dizer a vocês que, pelo prazo concedido a mim, então eu peço a urgência, senhor presidente, em relação ao projeto de lei, para que então hoje seja aprovado em sua totalidade. Pedido do vereador Atenor, eu coloco o caráter de urgência em discussão. Esse projeto, senhores visitantes, puderam observar que segue um comodato o terreno de 10 anos. No seu artigo 5º, vereador Atenor, ele complementa duas palavras quando tu falava que tombando depois de um certo tempo o patrimônio. Então, no final da vigência desse contrato de comodato, e comprovado o fiel cumprimento do mesmo, o imóvel será incorporado ao seu patrimônio. Então, é uma lei que veio diferente. Então, nós estamos passando um comodato, só o terreno. E essa empresa vai construir a estrutura em cima, e se ele cumprir legalmente com as obrigações, daqui a 10 anos, esse patrimônio, o terreno, será doado a ele. Isso é o que está dizendo no artigo 5º desta lei. Vem complementar aquilo que o vereador Atenor colocava, que quando a empresa está dando certo, no final dos 20 anos, fosse doado o patrimônio que pertence ao patrimônio do município. Só complementando o vereador João, bem lembrado aqui, eu questiono o artigo 5º no prazo curto concedido. Porque nós, para passar dinheiro por laticínio silvestre, nós tivemos que provar, vereador João,
que no percurso do tempo a empresa estorna o valor investido em forma de geração de impostos. Então, se você colocar dentro de 10 anos a capacidade de produção e o que ele vai gerar, não estorna para o município o valor que o município investiu assim a ele. Então, eu penso o seguinte, que o artigo 5º é certo, mas ele teria que ter um prazo maior, porque nós temos que investir aquilo que tem retorno. Então, vejam bem, o capital investido em 10 anos, ele não compensa o poder público, porque são poucas a obrigação diante do capital investido. Então, na verdade, o artigo 5º, ele é necessário, mas eu acho que o prazo do comodato teria que ser um pouco mais. Então, no mínimo 15 anos mais ou menos, ele se tornaria isso, né, o poder público, para que a gente possa seguir o programa beneficiando outras pessoas. Só para concluir rapidamente, porque a justificativa para retirar do projeto, que eu sempre cobrei muito quando o governo pede retirar do projeto, para que trate durante a semana, correr atrás e resolver ver a situação do projeto, para que não fique matéria travada na Câmara por questão de retirada. Então, acho que justo a situação do cidadão, que vai atender a demanda de tanque externo. Nossa bacia leiteira hoje está grande, desculpa, e são necessários que tenha a área de assistência técnica nesse sentido. Então, acho mais do que justo, né, que se ele sentir o terreno aí para o rapaz montar a empresa dele e trabalhar, com certeza vai gerar emprego e renda para o município. Sou favorável também à urgência do projeto. Não havendo mais dúvida, coloco o caráter de urgência em votação. Quem concorda com permanência em questão, o contrário se manifesta. Aprovado o caráter de urgência, coloco o projeto para discussão, primeira e segunda votação. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concorda com permanência em questão, o contrário se manifesta. Aprovado o projeto de lei 851 de 2013. Peço que seja feita a leitura do projeto de lei 854 de 2013. Projeto de Lei 854/2013. Súmula. Acrescenta dispositivo à Lei nº 602/2008 e dá outras providências. A Câmara Municipal de Três Barras do Paraná aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica acrescentado à Lei 602/2008 a seguinte disposição, como segue. Artigo 11, parágrafo único. A via estrutural do trecho PR 471 Ferrari até o distrito de Barra Bonita deverá comportar no mínimo 6 metros, contendo 2 pistas de rolamento para veículos de no mínimo 3 metros cada, faixa não edificante de 15 metros a partir do eixo da via. Artigo 2º. Ratificam-se as demais disposições da Lei 602/2008. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, 15 de agosto de 2013. Gerson Francisco Russo, Prefeito Municipal. Coloco o projeto de lei 854 de 2013 para discussão em primeira votação. Esse projeto de lei é um cumprimento da audiência pública que teve hoje à tarde na Câmara de Vereadores, inclusive com a presença de muitos senhores que estão presentes aqui, alterando o artigo 11 da Lei 602 de 2008, para que possa ser executada a obra asfáltica ligando o Ferrari ao distrito da Barra. No artigo 11 do plano diretor da Lei 608, da Lei 2008, ela tinha uma largura muito extensa e chegando em Curitiba os papel não fechou com a operação de crédito, não comportava aquela situação. Então foi tocado em adequar, porque senão ia ter que invadir terra
nas laterais do estrutura, fazer negociação, então seria um processo muito burocrático e complicado. Então foi alterado em audiência pública, hoje aprovado por unanimidade pelo pessoal que estava presente aqui. Então, eu acho que por isso, e sabendo a burocracia, o quanto demora para que essa obra seja encaminhada e que a obra realmente chegue ao município, eu gostaria que fosse votado em urgência o projeto para que o senhor prefeito pudesse dar encaminhamento à documentação e para que o mais rápido possível chegue os recursos ao município para a execução da obra. Pedido do vereador Dirceu de Souza, coloca o caráter de urgência em discussão. Eu achei muito importante, até porque é necessária a audiência pública para nós mudarmos o nosso plano diretor. Eu estava aqui em 2008 e, por uma exigência de alguma Secretaria de Estado, tanto do Tesouro Nacional quanto do Tesouro do Estado do Paraná, obrigou os municípios do Paraná a votar os planos diretor. Plano diretor, na verdade, que os senhores e senhoras que estão na sessão da Câmara hoje entendem o que eu vou dizer que não condiz com a nossa realidade. Porque se pegar, senhores diretores, o plano diretor que nós votamos em 2008, e aqui está a prova, uma delas, pegando pela legislação ambiental, ele não discrimina o meio rural da cidade. Então nós tivemos que votar um plano diretor, na verdade, que não bate justamente com a nossa realidade de preservação de beiras de água dentro da cidade. Como que nós vamos obedecer à legislação e pôr no plano diretor que temos que preservar 30 metros nas laterais da seção aqui embaixo ou 50 metros nas cabeceiras? Não condiz com a nossa realidade. Então, quer dizer, votamos um plano diretor na época, incompleto, porque teria que ser adequado à legislação ambiental e diferenciar do perímetro urbano da cidade. Agora, no novo Código Florestal, inclusive, eu estou vendo aqui hoje que já a FAEP e a FEPAEP já estão divulgando as mudanças na legislação ambiental adequando ao plano, talvez você tenha que adequar o plano diretor nosso ao novo Código Florestal. Então, quer dizer, não é só para nós hoje fazer a estrada, nós vamos ter que adequar para nós construir as casas dentro da cidade. Acertar e adequar os novos loteamentos que estão saindo nas proximidades da nossa cidade, que são vários, e que, na verdade, a legislação ambiental hoje lesa, porque qualquer pedacinho de terra que o cidadão tenha que averbar, para ele é um prejuízo. E no discurso meu anterior, em relação ao outro projeto, vocês perceberam que eu falei que averbando terra nobre, onde nós teríamos que colocar área industrial para poder liberar uma outra área para fazer um conjunto. Então, quer dizer, ainda há, senhores vereadores, muitas mudanças a serem feitas no plano diretor. E esse plano diretor só foi votado em 2008, na verdade, contra uma vontade nossa, porque não era o que nós queríamos votar o plano diretor daquela maneira, porque nós teríamos muitas coisas já erradas dentro da cidade, tanto rede de esgoto, como casas, o próprio posto de saúde aqui, que é o caso, estaria dentro de uma preservação. Ou seja, agora com as novas mudanças, então vamos fazer essa adequação e tivemos que, porque tem que apresentar o plano diretor. Vocês vejam bem que detectaram uma falha no plano diretor. E são muitas ainda que vão ser detectadas. Então eu concordo com o pedido do companheiro Dirceu de urgência e sou favorável à aprovação do projeto de lei, senhor presidente. Não havendo mais discussão, coloco o caráter de urgência em votação. Quem concorda permaneça como está, os contrários se manifestam. Aprovado o caráter de urgência, coloco para discussão primeira e segunda votação do projeto de lei 854/2013. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concorda permaneça como está, os contrários se manifestam. Aprovado o projeto de lei. Peço que seja feita a leitura do projeto de lei 855/2013. Projeto de lei 855/2013. Súmula. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a transportar associados
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Três Barras do Paraná para conhecer as cataratas do Iguaçu e a usina hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu, Paraná, e da outras providências. A Câmara Municipal de Três Barras do Paraná aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a transportar os associados do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Três Barras, com sede na Avenida Paraná, 4, nessa cidade, para conhecer as cataratas do Iguaçu e a usina hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu. Parágrafo único. A saída está prevista para o dia 21 de setembro de 2013, com retorno no mesmo dia. O transporte será feito com o veículo da frota própria. As despesas de viagens, combustível, manutenção do ônibus, despesas com motorista, correrão por conta do município, sendo que as despesas pessoais dos participantes da viagem serão bancadas pelos próprios. A organização da viagem e a seleção das pessoas serão de responsabilidade do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Três Barras do Paraná. As despesas de responsabilidade do município correrão na seguinte dotação orçamentária: Secretaria da Administração, Divisão de Administração. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, em 15 de agosto de 2013. Gerson Francisco Busso, Prefeito Municipal. Coloco o projeto para discussão e primeira votação. Eu quero, senhor presidente, comentar esse projeto de lei, talvez chamando uma obrigação ainda não questionada nesse plenário. Eu sou favorável a esse projeto de lei e acho que eu já falei isso em outras autorizações. Nós temos que ter um cuidado quando nós autorizamos uma viagem e temos que ter um cuidado no seguinte sentido de não discriminar nenhum grupo que queira fazer a sua viagem, sendo para buscar um conhecimento, seja para trazer uma experiência, né, para trazer ao nosso município. E me chama a atenção o seguinte, e vou convidá-los para que nós averiguamos isso, o sistema de seguro que é feito da nossa frota municipal. Nós estamos autorizando nossos ônibus ir para fora, fazer viagem, nós temos o nosso transporte escolar e outros transportes na área da saúde. Você sabe que tem veículo daqui para Curitiba. Senhor presidente, faço um convite durante essa semana, qualquer dia da semana, para nós averiguarmos junto da Secretaria de Administração o sistema de seguro que é feito da nossa frota, né? E vou pedir, senhor presidente, o caráter de urgência em relação ao seu projeto, porque eu acho que essas viagens são muito importantes. Porém, aquilo que eu falei, temos que ter cautela e cuidado para que não aconteça discriminação em relação a algum outro grupo que queira fazer a sua viagem, né? E de uma maneira ou de outra sejam proveitosas, trazendo algum tipo de conhecimento, algum tipo de experiência, né? Que eu acho que toda a população organizada, todos os grupos, associação, tanto de agricultores, quanto de clube de mães, quanto de religião, sindicato, também, desde que organizado, né, tem o direito de fazer as suas viagens dentro do nosso território. Porém, em relação a tudo isso, o sistema de seguro da nossa frota é uma coisa muito importante para que depois não venha causar certo tipo de transtorno à administração. E o caráter de urgência, né, que eu acho importante esse projeto ali. Obrigado. Vou comentar aqui também sobre esse projeto, dizer um pouco para os vereadores que estão acompanhando que, na verdade, a gente sempre tem sido favorável a esse projeto, só que o antenor já na outra reunião falou de volta
dando precedente para outros grupos. Mas o que está acontecendo aqui, que uma vez mandei um projeto de lei aqui, você sabe, voltou para cima e não foi aprovado. Então, eu acho que de agora para adiante, eu quero lutar pela igualdade. Nenhum projeto de lei que vinha aqui dessa natureza vai ter que ser aprovado. Faz da seguinte forma: aprova para uns e para outros não. Aí traz a desigualdade à população de Três Barras. Quem vai pagar com isso? Nós, vereadores, somos às vezes criticados porque estamos aqui para votar favorável. Semana passada, segunda-feira passada, aprovamos aqui uma viagem para Aparecida do Norte. Hoje estamos aprovando uma para Foz do Iguaçu. Agora chega outro pedido aí, às vezes a viagem perto, não é aprovado. Então a gente não vai citar o nome aqui, mas tem vários grupos que não tiveram sucesso. E às vezes se vê parar aí na rua com o Toninho meio crítico, pode saber que ele é crítico mesmo, do lado bem. Então eu vou fazer algumas exigências. Vai chegar alguns projetos aqui e eu vou contar com os companheiros aí. Obrigado, eu sou favorável à urgência do projeto, sempre fui favorável e quero a urgência do projeto também. Pedido os vereadores grande de urgência colocam para discussão. Não havendo uma discussão, coloque em votação. Se concorda com a questão, os colegas se manifestam. Aprovado o caráter de urgência, coloca o projeto para discussão, primeira e segunda votação. Não havendo uma discussão, coloque em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado o projeto de lei 855/2013. Peço seja feita a leitura do projeto de lei 856/2013. Projeto de Lei 856/2013. Súmula. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a ceder uma sala de aula na Escola Municipal Carlos Gomes para ministrar curso de qualificação profissional e dar outras providências. A Câmara Municipal de Três Barras do Paraná aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a ceder uma sala de aula na Escola Municipal Carlos Gomes para a empresa JD Treinamento e Publicidade, com sede na Rua Joaquim Távora, Parque São Paulo, na cidade de Cascavel. Artigo 2º. A sala será utilizada para ministrar curso de qualificação profissional, tais como Departamento de Pessoal, Relações Humanas e Memorização. Parágrafo único. Os cursos serão ministrados aos domingos, das 7h30 às 15h30, com duração prevista de 6 meses. Artigo 3º. A cedência será sem a cobrança de valor algum, a título de incentivo à qualificação profissional. Artigo 4º. A supervisão e fiscalização da cedência ficou a cargo da Secretaria Municipal de Educação do município. Artigo 5º. Em virtude da cedência, a empresa oferecerá aos participantes as seguintes vantagens: matrículas, certificados e materiais grátis e desconto de 50% nas parcelas de mensalidade. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua aplicação, revogadas disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, em 15 de agosto de 2013. Gerson Francisco Russo, Prefeito Municipal. Projeto de lei 856 para discussão e primeira votação.
conversando com o pessoal dirigindo esse projeto, o Paulo, uma pessoa ligada à Secretaria de Educação, a gente viu a importância desse projeto, já aconteceu em outros anos, a administração desse curso, são palestrantes muito capacitados, né, já dirigido aí mais ao setor educacional, né, mas também aberto a todo o público. Segundo as informações de quem já participou de alguns cursos anteriores, é muito importante o curso, para ver que são 6 meses de duração, então é um curso bem puxado, né. Eu acho que é muito importante a preparação do ser humano, né, principalmente quem lida com o pessoal, que é recurso humano, a questão da educação. As aulas vão ser ministradas aos domingos, das 7h30 às 11h30. Eu acredito que não dará, né, problema algum para a escola. Então, só segue uma sala aí que pode ser ministrada essas palestras. Eu acho importante e vou pedir o caráter urgente também, se presidente desse projeto. Pedido do vereador Dirceu, eu coloco o caráter de urgência em discussão. Não havendo dúvida, coloco para a votação. Quem concorda, permaneça no estado, os contrários se manifesta. Aprovado o caráter de urgência, coloco projeto para discussão, primeira e segunda votação. Não havendo mais dúvida, coloco para a votação. Quem concorda, permaneça no estado, os contrários se manifesta. Aprovado o projeto de lei 856/2013. Peço que seja feita a leitura do projeto de lei 857 de 2013. Projeto de lei 857 de 2013. Súmula. Ratificam-se as alterações do protocolo de intenções e estatuto do consórcio público dos municípios do Pro-Caxias e da outras providências. A Câmara Municipal de Três Barras do Paraná aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam ratificadas a segunda e terceira alteração do protocolo de intenções, convertendo-se em contrato de consórcio público, conforme as deliberações das Assembleias Gerais datada de 22 de julho de 2013 e Estatuto Social, em atendimento às normas da Lei Federal número 11.107 de 2005, com as alterações e autorizações especificadas a seguir. Amplia-se o número de vagas do cargo de operador de máquinas, de 10 para 14. Amplia-se o número de vagas do cargo de motorista, de 10 para 12. Artigo 2º. Ficam autorizados ainda a alteração do vencimento base dos cargos de operador de máquinas, motorista, secretário executivo e assessor jurídico para os seguintes valores. Operador de máquina, R$ 1.400 mensais. Motorista, R$ 1.200 mensais. Secretário executivo, R$ 4.000 mensais. Assessor jurídico, R$ 1.600. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, constantes do orçamento vigente e ou créditos adicionais suplementares, conforme percentuais autorizados para o exercício de 2013 e subsequentes. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, em 15 de agosto de 2013.
Gerson Francisco Russo, prefeito municipal. Coloco o projeto 857 para discussão e primeira votação. Esse projeto vem ratificar, segundo a terceira alteração do protocolo de intenções, convertendo o contrato do consórcio público que foi definido na Assembleia